Boa noite, espero que estejam bem. Vamos falar um pouquinho hoje de constelação e ancestralidade. Vamos aguardar um pouquinho. Vamos começar hoje falando Dia das Mães aí chegando, né? Domingo. E nada melhor do que a gente trazer esse tema, que é um tema tão atual e ao mesmo tempo um tema que é tão polêmico às vezes, né? Quando a gente fala de ancestralidade. Quem é a nossa ancestralidade? Da onde vem isso? Como eu sempre digo, a gente às vezes mal conhece a avó, que dirá todo esse pessoal lá atrás. Quando a gente lembra da ancestralidade, a gente tem sempre que lembrar: ancestralidade são todos aqueles que vieram antes de mim. Quantas pessoas são? Não temos ideia, né? Porque o que a gente imagina é mamãe, papai, vovô e vovó de um lado, vovô e vovó do outro lado, aí a gente vai para os nossos bisavós e os nossos tataravós. Mas a gente esquece que esse triângulo é o que, triângulo, modo de dizer, né? Esse triângulo ascendente que cresce e vai para 13 gerações, no mínimo, aí, que a gente conta, né? Mais de 4.000 pessoas, eles são os responsáveis, entre aspas, pela minha vida. Se algum deles não tiver, eu também não estarei. Se algum deles não estiver, mamãe, papai também não estarão. Mas a gente às vezes esquece que a gente tem os nossos tios, os nossos primos, os nossos parentes que não têm ligação direta com a minha vida, com o fato de eu estar viva. Não, se o pai do meu bisavô não estivesse nessa corrente toda, meu bisavô não estaria e, consequentemente, eu não estaria. Mas se o irmão do meu bisavô está ali, eu também preciso honrá-lo. Muita gente se esquece, às vezes, exatamente disso. Quando a gente fala em honra à ancestralidade, e a gente vê muito no sistema quando ele abre, uma honra da criança, da gente, com os nossos tios, com os nossos primos, às vezes até com tias que não são mesmo sangue, né? Então é a minha tia, que é esposa do meu tio, que é irmão da minha mãe. Eu crio um laço ali de honra e eu posso ter alguns problemas, eu posso infringir algumas leis nisso. Na verdade, eu estou honrando ela. Por quê? Porque já foi infringido alguma lei com ela. Ela devia estar em algum lugar que não era ou de pertencimento dela ou faltou equilíbrio. E isso as gerações que vêm pela frente vão honrar. Do mesmo jeito que eu sempre falo, para a gente tomar bastante cuidado com as pessoas da frente. Quem são as pessoas da frente? São os nossos descendentes. Os nossos filhos, só os nossos filhos e nossos descendentes? Não. Os nossos filhos, os nossos sobrinhos, os nossos primos mais novos, todos que vêm depois de mim nesta família, podem um dia me honrar. E, infelizmente, quando a gente fala de honra dentro da constelação, a gente não está falando de algo muito bom, né? A gente às vezes está falando de uma crença, a gente está falando de alguma atitude, de alguma coisa que a gente quer mudar.
E vamos falar da crença do dinheiro, que é o mais comum: dinheiro é sujo. Se o dinheiro é sujo, eu não consigo ter dinheiro. Isso vem da ancestralidade. E se eu não tomar cuidado, eu vou passar isso para frente também. Então a gente tem sempre que olhar a ancestralidade de uma maneira mais ampla. Eu acho que ultimamente, a gente que está falando muito de constelação, a gente está falando da constelação sanguínea, né? Minha mãe, meu pai, meus avós, meus bisavós e assim sucessivamente. E eu estou esquecendo dessa parte que é linear, dos meus tios, primos. E o que significa isso? Eu posso ter aí uma honra, uma ligação muito forte de algum movimento. Por exemplo, um estagno pode ter envolvimento com tios, com primos, com alguém que foi excluído, mas que não necessariamente estava na minha linhagem sanguínea direta. O que é isso? São pessoas que, se não existissem, eu também não existiria. Se alguns dos meus bisavós, tataravós não existissem, eu também não. Mas se os irmãos deles existiram, eu também tenho que entender que eles são os meus ancestrais. Conseguem entender isso? É um pouco mais abrangente, mas é algo que ele é real. Ele está na minha vida. Assim como eu estarei na vida dos meus sobrinhos, dos meus primos. Eles querendo ou não. É algo que não é o querer. O querer, como sempre, ele é muito pequeno, principalmente quando se diz ancestralidade. Nós não temos como comprar uma vida e escolher a cor dos olhos, o cabelo, a cor da pele. Então, se eu não tenho esta capacidade de escolha, o meu querer é muito pequeno. Em vista dessa ancestralidade toda, né? Voltando aí à mamãe e ao papai. Hoje veio uma pergunta assim: como lidar com o que o meu pai e a minha mãe quer de mim? E estamos aí, vésperas do Dia das Mães, temos um workshop no domingo para quem quiser participar, vai ser online, as meninas vão colocar aí o link, eu acho, elas me matam, e quem quiser participar vai ser muito gostoso, falaremos aí durante 4 horas sobre o papai e principalmente sobre a mamãe. Quando os nossos pais olham para a gente, eles olham para a gente com todo o amor, com todo o carinho. O que eles querem é que a gente dê certo. O que eles querem é o nosso sucesso. Nenhum pai, nenhuma mãe põe um filho no mundo para dar errado, para ser alguém menos do que o máximo. Nenhum pai, nenhuma mãe quer isso do filho. Então, quando eles olham para a gente e falam assim: não foi essa profissão que eu escolhi para você, não foi isso que eu vi para você, não foi essa vida que eu imaginei que você teria. Olhem para isso com amor, com muito amor. Por quê? Porque vem de pessoas que querem o nosso bem, vem de pessoas que nos amam. O que eu faço com isso? Sigo isso? Não, não preciso. Honrar o meu pai e a minha mãe não significa que eu precise fazer tudo o que eles me falam, mas eu preciso olhar para eles com amor, muito amor, e agradecer. Obrigada, pai. Obrigada, mãe. Isso me toca, mas eu não gostaria de ser como vocês estão me dizendo. Ah, como a minha mãe me fala, né? Queria que você tivesse sido médica. E eu falo para ela, falo assim, olha, mãe, que bom, porque a senhora tinha aí uma expectativa em cima da sua filha. Porém, sua filha cresceu de uma maneira diferente e hoje não me vejo como médica. Eu sou fisioterapeuta, eu sou consteladora, eu sou psicanalista. Eu cuido das pessoas do mesmo jeito, mas não do jeito que a senhora imaginou.
não como a senhora gostaria. Quando ela vira para mim e fala assim, eu imaginava uma vida diferente para você, aí eu falo para ela, muito obrigada. Por quê? Porque ela me deu a vida e ainda assim criou expectativas. Ainda assim, perdeu o tempo dela sonhando por mim. Então eu tenho que agradecer, porque ela fez aquilo que ela achava melhor e aquilo que ela sabia, né? E aí eu falo para ela assim, mãe, agora a responsabilidade da minha vida é minha. A senhora não precisa mais se preocupar. A senhora não precisa ficar assim, apreensiva pelo que eu estou fazendo. Vai dar certo. Eu confio. Confia em mim. Claro que de vez em quando ela olha meio torto, né? Mas faz parte. Ela aprendeu desse jeito. Toda a ancestralidade dela ensinou ela desse jeito. No caso da minha mãe, ela queria que eu casasse e tivesse filhos e não trabalhasse. Depois, quando ela viu que eu ia trabalhar de qualquer jeito, ela resolveu que queria que eu fosse médica. Mas tudo isso vem da ancestralidade. Porque na época dela, se não fosse uma mulher, não fosse para ser médica, era melhor ser dona de casa. Não via outra história para ela. Não via algo que honrasse a família. E isso está tudo bem. Hoje é diferente. Então hoje eu tenho que colocar muito amor, muito respeito e falar eu agradeço, mas eu preciso seguir do meu jeito. Eu preciso seguir diferente. Quando eu falo isso, eu também aviso a minha ancestralidade. É como se, eu fico imaginando, né? É como se a minha ancestralidade fizesse assim, opa, agora não dá mais. Agora eu não consigo mais colocar a minha vontade. Mas será que eu também não faço a minha ancestralidade pensar no que eles queriam? Será que é verdade isso? A gente continua no mundo da imaginação. Quando é mãe, continua imaginando as coisas para os filhos. Então, continua sonhando para os filhos, mesmo depois que ele precisa caminhar sozinho. É a mesma coisa de uma criança pequena que está começando a andar. Então, imagina lá os seus 8, 9 meses, ele se apoia, cai, se apoia, cai. Imagina se cada vez que essa criança caísse, essa mãe fosse lá e levantasse. Essa criança não ia criar musculatura o suficiente para se manter de pé. E, como fisioterapeuta, eu posso dizer isso, né? A gente tem que deixar a criança sozinha. Ela tem que cair. Ela vai machucar? Vai. Claro que você vai olhar para que nada machuque de verdade, né? Ela vai cair, ela vai assustar, ela vai bater a perninha, e tá tudo bem. Ela vai criando musculatura para ficar de pé. O sentimento é a mesma coisa. Eu preciso criar as minhas vontades, os meus sentires. Não sei se essa palavra existe, gente, mas assim, eu preciso criar as minhas emoções e eu preciso criar os meus sonhos. Eu não posso viver os sonhos dos meus pais. Muitas pessoas hoje vivem com o papai, com a mamãe e cuidam deles. Isso não é legal. Porque o cuidar do papai e da mamãe tem um limite. O limite é quando você começa a achar que eles são seus filhos. Então, eu tenho pacientes que fazem assim: "Oh, bebê da mamãe, peraí que eu vou te levar no médico. Essa mamãe tem 80 anos. Vamos respeitar essa mamãe. Em momento algum ela virou minha filha. Ela é a minha mãe. Mãe, a sua bênção. Mãe, eu vou te levar ao médico. Ah, mas a minha mãe não entende nada. Eu tenho que dar comida na boca, trocar a fralda. Ótimo, não tem problema, ela está viva. Trate ela como ela é. Não precisa tratar ela com infantilidade. Ela é uma senhora de 80, de 90, de 100 anos.
Não interessa a idade dela. Ela é grande, eu sou pequena. A minha responsabilidade com ela é fazer o possível para que ela tenha uma boa vida neste momento. Mas eu também não posso me anular. A minha ancestralidade não pede anulação. A minha ancestralidade pede movimentação. Eu preciso me movimentar. Muitas vezes eu faço o quê? Eu fico no lugar de mãe dos meus pais, da minha mãe ou do meu pai, e bloqueio a minha vida. E aí, quando alguém me pergunta ou me oferece algo, eu falo assim: não posso, preciso cuidar dos meus pais. Isso é um motivo que você tem, é uma resistência que você tem para não concluir algo. Eles não precisam de você desse jeito, eles precisam que você ande, que você se encontre. Agora, se você pode pagar alguém para ficar com eles. Você pode deixá-los ali com alguém para você poder trabalhar, para você poder sair, para você fazer as suas coisas e voltar para vê-los. Esse cuidado você tem que ter. Do mesmo jeito que o papai e a mamãe às vezes pagaram uma babá para cuidar da gente. E aí? Eles não pararam a vida deles, eles precisavam cuidar da gente, mas também precisavam trabalhar. É isso que a gente precisa entender. Eu não posso me anular por conta dos meus pais. Eu não posso ficar repetindo padrões ancestrais se eu sei que é. Por isso a constelação, ela faz o quê? Uma conscientização de todos os ensinamentos. Se eu não infringir a lei do pertencimento, a lei da hierarquia, a lei do equilíbrio, eu consigo me desvencilhar das minhas crenças. Eu não preciso repetir padrões, e às vezes padrões muito duros, padrões de violência, padrões de assassinatos, padrões de suicídios. Por quê? Quando eu tenho esses padrões na minha família, com certeza eu tenho exclusões. Quando alguém exclui alguém, e é por isso que eu comecei falando que a gente não pode esquecer da ancestralidade também linear, ou seja, os irmãos dos meus avós, eu posso estar honrando um irmão dos meus avós, eu posso estar honrando um irmão meu, eu posso estar honrando um primo, um amigo que foi criado na família. Antigamente tinha-se muito isso, né? O vizinho tinha 10 filhos e aí, de repente, um dos filhos ficava com a gente porque não dava para comer todo mundo lá, enfim. E aí aquela criança cresce no meio dessa família e adota essa família e essa família adota ele. Então ficou sendo o filho postiço, minha mãe postiça, minha avó postiça. Isso se torna um emaranhado tanto quanto os laços de sangue. E eu posso honrá-lo de alguma maneira e também ir para um vício, para uma violência, para um suicídio. Por quê? Porque é uma exclusão. Se eu tenho outra pessoa que exclui ele, então, por exemplo, chegou lá aos 20, 30 anos de idade, e alguém na família vira e fala assim: não, essa pessoa não faz parte da família, não tem por que eu chamar. Está excluindo. Não posso excluir ninguém que faz parte do meu convívio. Por mais que seja postiço, como a gente fala. É postiço, mas já entrou no emaranhado. Quantos anos ele está postiço? Foi uma exclusão. E isso fere o sistema. Isso fere tanto quanto os meus descendentes. Por isso eu falo, se você está bem, cuidado, os descendentes pode ser que peguem alguma coisa disso. Então, se você puder cuidar, se você puder estar num lugar mais confortável, esteja, porque os descendentes vão estar melhores. Eu tenho muito zelo pela ancestralidade, porque a ancestralidade é quem me coloca nesse lugar. A ancestralidade é quem me faz ser quem eu sou.
Não é só a minha mãe e meu pai. Minha mãe e meu pai me deram a vida, mas antes deles, se não fosse todos eles, eu não estaria aqui e nem eles. Então eu honro em primeiro lugar meu pai e minha mãe. Em segundo lugar, eu honro toda a ancestralidade. A necessidade da ancestralidade na nossa vida é algo como se fosse realmente o ar que a gente respira. Sem ele, a gente não consegue estar aqui, né? Vamos para as perguntas, vamos ver se tem alguma coisa aqui. Boa noite, Carolina. Boa noite, Ana. Carolina perguntou aqui. Até porque o irmão do bisavô foi importante e influenciou na vida do nosso bisavô? Eu não entendi se você perguntou ou se você afirmou, mas sim, o irmão do nosso bisavô, ele foi importante e influenciou na vida dele. Portanto, ele influencia na minha, né? Mas assim, os irmãos dos meus avós fica um pouco mais fácil. Quando a gente abre um pouco esse leque e vai para os primos, aí o negócio começa a ficar meio. Eu, por exemplo, tenho um primo que foi, né? Eu acho que 10 anos mais velho do que eu, não tenho certeza agora. Infelizmente, ele já faleceu, mas eu devo muito a ele, porque ele tinha uma frase para mim e aquilo entrou assim tão bem, me vestiu tão bem e até hoje eu uso. Ele falava assim, eu era pequena, e aí ele falava assim para mim, vamos ler o gibi. E aí ele me ajudava a ler o gibi, né? E eu lia o gibi com ele. E aí ele falava assim, Cristiane, tudo que você aprender é seu. Tudo que você aprende fica com você. Ninguém tira. E ele embutiu em mim a vontade de aprender. Não foi meu pai, não foi minha mãe, foi meu primo. Ele é responsável, eu acho que é uma das primeiras vezes que eu falo assim para tanta gente, né? Ele é responsável pela minha sede de estudar, de ler. O Ari pegava um livro e ele lia até o final e ele gostava daquilo, ele estudava. E isso sempre ficou comigo. Toda vez que ele me via, ele vinha com um gibi, ou ele me perguntava, porque eu sempre tinha em casa, cadê o gibi, cadê o livro? E ele lia comigo. E às vezes eu falava assim, Ari, não consegui entender isso aqui. Eu era pequena, né? Aí ele falava, vem cá que eu te explico. E ele pegava o dicionário, ele tinha uma paciência comigo. Ele pegava o dicionário, ele me explicava, ele me mostrava isso. E eu tenho uma honra, um amor, um carinho por ele até hoje. Como eu disse, infelizmente, ele já faleceu. Os filhos dele estão aqui ainda e eu amo demais. Eu vejo os meninos, que são meus primos, e eu vejo o pai deles, de tanto que ele me ensinou. Então, a importância da nossa ancestralidade linear, ela é muito grande. A gente se espelha, e como eu falo sempre, né? A gente se espelha em pessoas que nem imaginam que a gente se espelha nelas. Por isso a importância da coerência, a importância do fazer as coisas que você fala, fazer algo de bom realmente, porque em algum lugar alguém está te olhando. Eu não sei se eu estou aqui só com a Carolina e com a Ana, ou se eu estou aqui com 100 pessoas. Eu não sei quem vai assistir esse vídeo depois. Alguém vai pegar alguma coisa e vai ser bom. Eu preciso fazer o meu melhor. Toda vez que eu faço o meu melhor, isso chega em alguém. E os nossos ancestrais, eles não sabiam disso. Eles não têm noção do quanto eles nos influenciam, né? O Ari, a gente era, sei lá, acho que nós éramos em 6, 8 primos, tudo na mesma faixa etária, né? E eu acho que eu era a única que escutava ele, porque ele fazia assim para mim: vem aqui, com você eu tenho paciência. Porque de 6, 8, 10 crianças, uma olhava, uma escutou. E que bom que uma escutou. Quando eu falo com os meus sobrinhos, se um escutar uma frase, o outro escutar outra frase, eu fico feliz. Alguma coisa vai entrar,
né? Mas não querendo entrar, não empurrando goela abaixo, né? A gente faz o nosso melhor e esse melhor entra. Cada um tem seu tempo, cada um tem o seu jeito, mas a gente tem que ter essa certeza. A gente influencia muito toda a nossa família. Pessoas que às vezes nem falam direito com a gente, mas em algum momento você descobre: Fulano fez isso por sua causa, Fulano fez isso porque se espelhou em você, e você fica feliz que foi algo bom. Por outro lado, algo ruim também acontece, né? Eu não vou estudar porque o fulano também não estuda. Eu vou fazer desse jeito porque o fulano também faz. Então, as nossas ações boas e más, elas são vistas e são replicadas pela família, pela ancestralidade, pelos descendentes ou por pessoas que não nos conhecem direito, mas está vendo só aquele pedacinho. Aquele pedacinho pegou a pessoa. É nesse pedacinho que ela vai se espelhar. E aí, o que a gente tem para mostrar? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Obrigada, Carolina. É isso aí, médica de almas, consteladores, facilitadores, terapeutas. Nós somos mesmo médicos de alma. Por quê? Porque trabalhar a alma, trabalhar o interior da gente é muito difícil. E quando a gente consegue ajudar outra pessoa a se olhar, eu pelo menos falo por mim aqui, que é uma felicidade, é vibrar junto com o paciente, é olhar para esse consulente e falar assim: puta, que bom que eu consegui te ajudar. Que bom que você se deu, se permitiu, né? É o que eu falo sempre para as meninas. Vocês se permitem entrar em algum lugar. Vocês se permitem se olhar. Vocês é que são responsáveis pela mudança de vocês, não sou eu. Eu estou aqui só passando para vocês alguns conhecimentos, algumas coisas que eu vivi, que eu passei, que eu estudei. Mas isso não significa que eu estou ensinando você. Isso não significa que você está mudando por minha causa. Eu falo para um monte de gente. Entra para uma, duas, três. Tá tudo bem. Mas a gente tem que ter esse discernimento como terapeutas, como consteladores. Eu gostaria de mudar o mundo, mas eu não tenho esse ego. Eu vou mudar o mundo. Não, eu não vou mudar o mundo. Eu vou mudar a mim. Quem conseguir se permitir que entre alguma coisa também aí, que use um pouco da caminhada que eu tenho, pode ser que mude junto. E olha que legal, a gente junto vai para o mesmo lugar. Eu não sou diferente de vocês, tem um monte de coisa que eu preciso arrumar na minha vida. Um monte de coisa que eu preciso entregar para minha ancestralidade. E de novo, né? Bert Hellinger constelou os 92 anos, uma semana antes de falecer. Quem sou eu? Eu vou constelar até o final da vida também, porque é muita coisa, gente. Mais de 4.000 pessoas lineares. Imagina as outras. É muita gente, muita gente. Leila, beijo, maravilhosa. Vamos lá. Aqui não tenho mais nada. Tem alguma pergunta aí? No Insta também não? No Insta tem alguém que está perguntando? Não? Então vamos continuar um pouco mais sobre essa ancestralidade. Eu gostaria que vocês perguntassem, porque, como eu falei hoje à tarde, né? É muita teoria, são muitos e muitos livros, são muitos e muitos cursos para a gente trazer e despencar a teoria em vocês. É legal quando vocês conseguem fazer alguns links e fazer as perguntas, porque aí eu realmente consigo te ajudar naquele ponto que você está me colocando, né? A Ana perguntou hoje, agora à tarde, como fazer quando o pai e a mãe são contra aquilo que você está? De novo, como eu falei, a gente vai agradecer esse cuidado, porque quando eles vêm aqui
e fala pra gente, não, não faz assim, não gostaria que você estivesse fazendo isso, acho que você teria que fazer outra coisa, eles estão zelando por nós. Isso é cuidado, isso é amor, do jeito deles. E tá tudo bem. Se a gente vira para eles e explode e quer começar uma discussão, a gente perde eles, né? Porque a gente vai criando uma barreira entre a gente. E eu não consigo passar depois, e nem eles. E aí eu perco um pouco dos meus pais, eu faço com que eles se inibam e não falem para mim o que eles pensam, e, consequentemente, eu também me inibo e não conto mais. Então, quando eu recebo uma crítica, eu olho para eles, olho para essa crítica, respiro e agradeço. Tá bom, meu pai, tá bom, minha mãe. Gratidão. Gratidão por achar que eu estou errada e tentar me abrir os olhos. Mas eu posso continuar só mais um pouquinho? O senhor me permite? O senhor me dá a benção? Olha, isso daqui. E começa a querer mostrar para ele o seu entusiasmo. Não é porque ele te censurou que você já corta e já acaba com o seu entusiasmo. Não. Mostra para ele o que você está fazendo. Porque eles não entendem, por exemplo, constelação. Você vai pegar uma pessoa de 70, de 80 anos, às vezes ela não sabe o que é isso. Ela não tem acesso à internet. Claro que hoje tem muita gente que tem mais de 70 anos e que está na internet, e que lindo! Mas a gente tem muita gente que não se permite aprender, não se permite olhar, escutar. Nós temos muito adultos, vamos colocar assim, né? Que não querem ouvir alguém mais novo. Então, olha na tela, faz assim: quem é essa criança que está falando comigo? Não quer saber a trajetória. E tá tudo bem. Para os nossos pais, nós seremos sempre criança. Sempre. A gente não cresce nunca. Por isso que eu falo, os pais, eles têm que ser vistos sempre como pais, nunca como filhos, porque eles sempre vão ser maiores do que nós. Então a vontade deles é sempre de cuidar da gente. Eu lembro que eu tive uma paciente, ela faleceu com acho que 87 anos. Acho que era essa a idade dela. E ela estava com Alzheimer. Então eu ia todos os dias na casa dela, como fisioterapeuta, ia cuidar dela. E quando ela via, ela tem dois filhos, os filhos com 60 anos, toda vez que os filhos estavam gripados, ela se preocupava. Ela tinha Alzheimer, mas ela tinha rompantes. Então, de repente eu estava ali fazendo exercício com ela, cuidando dela, ela fazia assim: preciso ligar para saber se ele está bem, para saber se ela está bem. É um casal, né, de filhos. E aí eu olhava assim para ela e falava: que lindo, a senhora está preocupada com eles? Sim, tinha que ligar para eles e colocar ele na linha, ela na linha, para conversar. Falou assim: olha, mãe, tá bem, tá tudo bem. Ela perguntava: você tomou chá? E ela tinha cuidadoras, ela tinha fisioterapeuta que ia lá cuidar dela, ela tinha um monte de gente cuidando dela na casa dela, mas ela se preocupava com os filhos. Ela olhava e falava assim: meu filhinho precisa tomar chá porque está gripado. E é isso. É essa força que os nossos pais têm. E quando eu coloco eles como meus filhos, eu tiro essa força deles. E aí, como fica isso? Né? Então isso não é bom nem para eles nem para mim. Eu pego um peso que não é meu e tiro a força deles. A gente fez já constelações de papais aí com os filhos, que os filhos falavam assim: não, eu não quero deixar ele fazendo isso, eu quero tirar isso dele porque ele já tem idade, eu quero que ele descanse. E o pai estava definhando. Por quê? Porque estava tirando a força dele. Estava dizendo assim para ele: o senhor não tem mais força para trabalhar. Não. Quando a gente fez a constelação e a pessoa conseguiu ver, o pai retomou as atividades e teve um fôlego que nem ele acreditava.
que você pega de volta aquilo que é seu, a força. Tem pergunta? A você pergunta, Cris, como tratar uma união estável, heterossexual ou homossexual, divórcio na ancestralidade? Vamos lá, a Vilceia perguntou, fez uma pergunta bem complicada para se responder ao vivo, né, Vilceia? Mas vamos lá. Ela está perguntando sobre união estável, homossexualidade, heterossexualidade, divórcio na ancestralidade. Isso é uma honra, né? Então, quer dizer, o que passou na ancestralidade é deles. A gente não pode nem julgar e nem querer ver o que está certo ou o que está errado. Julgamento, né? A gente precisa, primeiro de tudo, entender, como eu falei, que os mais velhos tiveram uma vida. É a mesma coisa quando um adolescente descobre que o pai e a mãe faz sexo ainda, né? Não quero ver, pelo amor de Deus. Sim, é um ser humano. Então, o divórcio da ancestralidade e tudo isso que você me perguntou, se é da ancestralidade, é deles. Como a gente deve se comportar perante isso é olhar, entregar e deixar com eles o que é deles. Honrar da seguinte maneira: eu sei que vocês fizeram o melhor de vocês. Espero que isso tenha trazido um pouco de acalento e felicidade para vocês. Quando a gente abre uma constelação, e pelo menos a minha experiência é essa, tá, gente? Não é uma regra. Dificilmente eu abro uma constelação que não venha pai e mãe. Muito difícil, muito difícil. Por quê? Porque tudo vem de lá. O que vai daqui para frente tá vindo de lá de trás. E eu vou mexer para entregar. Então, quando eu abro uma constelação e vem a ancestralidade e vem tudo isso que você colocou, eu preciso primeiro acalmar meu coração e entender o que é meu e o que é deles. Por exemplo, vamos para o mais fácil: uma união estável. Antigamente isso não era nem permitido, né? Mas tivemos muitas uniões estáveis antigamente, porque era uma viúva que acabava ficando com um viúvo também, e aí não tinha necessidade de um casamento, isso é uma união estável. A gente tinha mulheres que acabavam se separando, homens que acabavam aceitando e ficavam numa união estável porque a igreja não permitia o casamento. Várias uniões estáveis desse jeito. E aí eu venho para hoje, de repente eu olho e falo: não quero me casar. Quero morar com alguém, mas não quero me casar. Eu quero uma união estável. E aí eu encontro uma pessoa que gostaria de casar. Gostaria de se casar de véu e grinalda dentro da igreja. Ou o sonho dessa pessoa é alguma religiosidade, né, além do civil. O que eu faço e como eu me sinto? Eu começo a olhar para mim. Até onde esse não querer se casar é meu? Até onde isso é da minha ancestralidade? Contrário também, né? Quem sonha em se casar de véu e grinalda e flor de laranjeira na igreja precisa pensar: isso é meu? Eu dou essa importância? Ou é da minha ancestralidade? Se é, eu entrego. Como que eu entrego? Eu olho para essa ancestralidade e eu agradeço. Eu agradeço a sabedoria deles, eu agradeço o modo com que eles trataram a vida deles, mas que nesse momento eu entrego, deixo com eles o que é deles e fico com o que é meu. Quando a gente faz essa movimentação, são alguns exercícios, a gente consegue acalmar o nosso coração. Depois de algum tempo, às vezes de alguns dias, a gente tem uma nova percepção disso. A gente consegue olhar para isso e começa a colocar os nossos quereres de uma maneira diferente. E aí eu vou me desvencilhando da ancestralidade.
Heterossexualidade é mais fácil da gente mostrar, né? É mais fácil da gente colocar. A homossexualidade, dentro da constelação familiar sistêmica de Bert Hellinger, ela não é muito debatida, vamos dizer assim. Eu acredito que não deu tempo suficiente para ele ter esse estudo. Ele coloca muito a homossexualidade como uma honra ao sexo oposto, né? Então, eu vou honrar alguém da minha família e eu vou me apaixonar pela minha mãe. Então, eu vou me apaixonar por uma mulher. Se eu sou um homem, eu vou me apaixonar pelo meu pai. Por quê? Porque alguma coisa aconteceu naquela relação que não foi muito boa. Eu posso honrar tanto que se eu tenho algum suicídio na família e esse suicida, ele foi excluído da família, ou da minha ou da dele. Então, se o meu avô se suicidou, a família dele excluiu ele. Eu não, mas ela sim. O que, que eu faço? A partir desse momento, eu vou ser o meu avô. Se eu vou ser o meu avô, eu preciso me relacionar com uma mulher dentro da constelação familiar de Bert Hellinger, é mais ou menos essa linha de raciocínio, tá? Mas esse é um tema muito polêmico e muito complexo. A gente vai falar bastante disso em aula, viu, Saia? A gente vai ter vídeos para você ver, rever e espero que a gente consiga debater bastante esse tema, porque hoje nós estamos aí com o mundo diferente, né? O amor sendo visto de uma maneira diferente. Não é por sexo, e sim pelo que eu sinto. Não é como eu me visto que diz quem eu sou. Então, a gente tem muitas mudanças no mundo atual. Eu acredito sim que se Bert Hellinger ainda estivesse vivo, ele já teria mudado algumas coisas aí nesses 2 últimos anos, né? Porque o amor, até o amor infantil, né? O amor infantil, ele não tem algo para cobrar. Assim nós estamos caminhando. A gente vê muitos adolescentes, claro, de 13, 15 anos, que estão indo na modinha, mas a gente também vê muitos adolescentes entendendo o que é esse amor, o que é amar o outro, independente de sexo. Esse, como eu falei, é um tema polêmico. A gente vai fazer uma live só disso. Eu vou pegar essa sua pergunta completa e a gente vai fazer a próxima live dela, tá bom? Falou, Cris, muito obrigada. Também espero, porque o mundo realmente é totalmente diferente. Beijo. E eu tenho certeza disso. Inclusive, se vocês olharem a nossa apostila, ela é realmente mais minha, né? Eu ponho muita coisa ali, eu ponho muita coisa diferente. É claro que, se a gente está falando de constelação familiar, a gente vai falar de Bert Hellinger. É claro que a gente vai falar dos livros de Bert Hellinger, mas lembrando sempre, o Ordens do Amor foi o primeiro, foi quem direcionou tudo isso, né? Então, até ele mesmo já consertou algumas coisas, vamos dizer assim. Já abriu o sistema e ele já viu que aquilo não precede, aquilo não é algo que vai acontecer sempre, né? Eu espero e tenho certeza que daqui para frente vai ser tudo muito mais leve, principalmente aí depois dessa pandemia, né? Depois do que a gente está vivendo, colocando a importância das nossas vidas em primeiro lugar, antes de dinheiro, antes de qualquer coisa. Isso faz com que a gente comece a mudar os nossos conceitos reais, né? A gente começa a entender que coisinhas pequenas não fazem a gente crescer. Tem uma Jéssica que ela, oi Cris, eu faço curso online, estou adorando, gratidão. Gratidão, Jéssica. Que bom que você está gostando. Temos mais alguma pergunta? Para quem está aí, que faz curso online comigo, a gente tem essa semana que vem aula ao vivo, né? Então, separem aí as perguntas de vocês, que será uma aula
sem fim. A gente vai começar, como sempre, sem hora para acabar, para a gente poder sanar todas as dúvidas que tiverem. Aqui é uma coisa mais rápida, é ao vivo, então a gente tem sempre colocar assim as ideias um pouco mais flash. E na aula a gente vai conseguir descrever bem, ok? Temos mais alguma pergunta? Não? Então a gente vai encerrar hoje por aqui e daqui 15 dias a gente faz novamente a nossa live. Sábado tem live? Provavelmente. Então, sábado à noite a gente tem live. Eu acredito que A gente vai a mandar. gente vai mandar, gente. Tem tanta gente aqui para fazer live que a gente não tá tudo meio enroscado aqui. Um beijo no coração de vocês. Fiquem bem, fiquem em casa, se cuidem. Está frio, esse frio propaga o vírus. Então fiquem em casa de verdade, né? E vamos rezar muito aí para que isso vá embora logo, que a gente possa se ver pessoalmente, dar vários abraços e continuar a nossa vida. Namastê, gratidão imensa.